Fala, meu querido chave aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui a mais uma resolução do conteúdo de geometria plana para você. Estamos destruindo o conteúdo de polígonos e suas áreas, não é não? Depois de várias resoluções para você, ainda tem mais. Lista de questões extras e exclusivas do Enem. E a gente vai começar com uma questão que é do Enem 2018, belezinha? 2018 não, 2008, perdão. Tranquilinho? Vamos direto então para a resolução. O Tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça constituído de 7 peças, 5 triângulos retângulos isósceles, um paralelogramo e um quadrado. Essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Utilizando-se todas as 7 peças, é possível representar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas nas figuras 2 e 3. Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2 centímetros, então a área da figura 3, que representa uma casinha, é igual a... Bom, a figura 2, cujo ele fala que o lado vale 2, eu representei ela aqui no quadro. As figuras 1 e 3, não. Mas a ideia-chave é o quê? O que ele quer? Ele quer a área da figura 3. Mas, na verdade, todas as figuras 1, 2 e 3 têm a mesma área, porque elas são compostas pelas mesmas 7 figuras, não é mesmo? Então, ou seja, se eu conseguir calcular a área da figura 2, significa que eu também consegui calcular as áreas das figuras 1 e também da figura 3. Belezinha? Tranquilo. Então, qual é a ideia-chave para a gente começar, ou qual é a dica-chave para a gente começar a resolver essa questão? Como ele falou que o lado AB vale 2, a gente já pode afirmar que esse lado aqui, desse triângulo retângulo vale 1 e o lado do quadrado aqui, também vale 1. É muito tranquilo de notar, através da figura inicial, que esses dois segmentos são iguais. Como todos os triângulos retângulos são isósceles, então eu já posso afirmar que esse outro lado aqui é 1, afinal um triângulo isósceles. Eu estou falando de um quadrado, então o quadrado tem 4 lados iguais. Então esse lado aqui do quadrado vai ser 1, que também, olha só, corresponde ao lado de um outro triângulo retângulo isósceles que eu tenho ali. Então se aqui é 1, aqui também vai valer 1. E olha só que maravilha, Se esse segmento aqui embaixo vale 1 e aqui o quadrado, todos os seus lados medem 1, significa que esse lado aqui todo desse triângulo retângulo vai valer 1 mais 1, 2. Esses dois triângulos retângulos são idênticos. Então aqui também vai valer 2. Tranquilo? Olha só, tem um quadrado, tá certo? 4 lados valem 1. Então o lado do quadrado corresponde exatamente a esse lado aqui, a esse segmento lateral do paralelogramo. Então aqui vai ser 1. E aqui também vai ser 1. Quanto que vai valer a base desse paralelogramo? Muito tranquilo, olha só. Aqui vale 2. Então, olha só, aqui também vai valer 2. Beleza. O que está faltando? Só está faltando mesmo a gente identificar os segmentos no paralelogramo e nesse triângulo retângulo que está faltando ali. Mas vai ser fácil, porque, olha só, 1 e 1. Então, esse triângulo aqui, a gente pode chamar esse segmento que está faltando aqui, que corresponde à base do paralelogramo, a gente vai chamar esse segmento de x. E aí, olha só, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1, que vai dar 2. Então, x vai ser igual a raiz de 2, vai ter que ser positivo porque é um segmento de reta. Então, a base aqui, do paralelogramo mede raiz de 2. Então, aqui embaixo, olha só, também vai medir raiz de 2, que corresponde a esse lado do triângulo. E aí, esse lado aqui também vai valer raiz de 2, porque todos os triângulos retângulos são isósceles. Então tá tudo certo, Olha só, vamos nomear aqui as figuras. Vou usar até uma outra cor, olha só. Essas duas figuras, 1 e 2, a figura 1 e a figura 2, elas têm a mesma área. São figuras idênticas. Então eu vou fazer
2 vezes a área da figura 1. Vamos lá. Como é que eu calculo a área de um triângulo normalmente? Base vezes altura sobre 2. E o bom é que quando você tem um triângulo retângulo, a base e a altura são exatamente os catetos. Então, a gente vai fazer a base, que é um cateto, e a altura, que é outro cateto. Nesse caso, como o triângulo é isósceles, ambos os catetos são iguais e medem 2. Base vezes altura dividido por 2. Ó, vou cortar 2 com 2. Então, a área de cada triângulo desse aqui vale 2, que eu tenho que multiplicar por 2. Então, já vai ter uma área de 4. Então, figura 1, figura 2 já morreu. Observe que essas figuras aqui, ó, vou chamar essa figura aqui, ó, de 3. E essa figura aqui, ó, de 4, também 3 e 4 são exatamente iguais. Então, eu vou fazer 2, olha só, 2 vezes ou 2 vezes a área da figura 3. Indo pela mesma lógica, base vezes altura, 1 vezes 1, que vai dar 1, né? Base vezes altura, 1 vezes 1, dividido por 2. Aí vai cortar, olha só, o 2 com 2 aqui embaixo, 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, a gente já tem que área 3 mais área 4 dá 1. O que está faltando? Está faltando a área do quadrado, que eu vou chamar aqui o quadrado de figura 4. Essa área é muito tranquila, né? Porque a área de um quadrado é o lado desse quadrado elevado ao quadrado, multiplicado por ele mesmo. O lado é 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Perfeito. Está faltando ainda a área de quem? Desse triângulo aqui, ó, vamos chamar esse triângulo aqui de figura 5. Então, a área da figura 5 vai ser a base, que é a raiz de 2, multiplicada pela altura, que também é a raiz de 2, perfeito? Raiz de 2 vezes a raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 é o mesmo que a raiz de 4. A raiz de 4 vai dar 2. E o 2 dividido por 2, que vai dar 1. E para fechar, falta a última área, que é a área de quem? É a área da figura 6, do paralelogramo. A área da figura 6, a área de um paralelogramo, é base. Nesse caso aqui, ó, qual é a base do paralelogramo? É raiz de 2 vezes a altura. Mas não é difícil da gente identificar que a altura, deixa eu fazer de uma outra cor aqui, eu vou fazer de verde. A altura desse paralelogramo aqui, ó, essa altura aqui, ó, que vai vir até aqui embaixo, é exatamente igual à altura desse triângulo. O que significa isso, professor? Significa que a largura do paralelogramo é exatamente igual à largura do triângulo. E aí, como esse triângulo é retângulo, como que eu posso descobrir a sua altura? Eu posso usar as relações métricas. Hipotenusa vezes altura igual ao produto dos catetos. A hipotenusa eu já sei que é a raiz de 2, ó. Então vai ser raiz de 2 vezes a altura, que é igual ao produto dos catetos, que vai dar 1 vezes 1. Então, eu vou ter que a altura vai ser 1 dividido pela raiz de 2, que a gente vai ter que racionalizar, e aí multiplicando pela raiz de 2 em cima e também pela raiz de 2 embaixo, a gente vai ter que essa altura vai ser raiz de 2 sobre 2. Perfeito, então agora é só substituir a altura do paralelogramo nessa expressão, finalizar essa conta e somar todos os resultados. Muito bem, então vamos pegar o raiz de 2 sobre 2, né? Vamos substituir aqui. Então a gente vai ter, olha só, a gente vai ter exatamente a mesma conta que a gente fez em cima. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dividido por 2, cujo resultado vai ser 1. O que a questão pede? A questão pede a área da figura 3, que a gente já tinha mencionado, né? Que é exatamente igual à área da figura 2. Então é só a gente pegar 4 mais 1, que dá 5, 5 mais 6, 5 mais 1, 6, 5 mais 1, 6, mais 1, 7, 7 mais 1, 8. Caraca, professor, tu vai se enrolar logo na conta mais fácil? Não pode, né? 4, 5, 6, 7, 8. Então, a soma que a questão pede, na verdade, a área da figura 3 vai ser uma área de 8.
No caso, estamos falando de centímetros quadrados. 8 centímetros quadrados. E, portanto, o gabarito é a letra B.